Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, hoje com o tema O Senhor Respondeu a Jó. E durante esta semana nós estivemos estudando através do nosso guia de estudo. Vou mostrar para vocês aqui, o nosso guia de estudo da lição da Escola Sabatina, que nesse trimestre tem falado, deixa eu mostrar aqui de novo, tem falado sobre educação e redenção. Nesta semana nós estamos com um estudo sobre as artes e educação em artes e ciências, né? Educação em artes e ciências. E ao longo de toda a semana nós temos trabalhado esse tema. Hoje, nesta quinta-feira, 3 de dezembro, em especial, o espaço da lição foi dedicado a falar sobre ciências, o ensino das ciências. Antes de continuar o nosso vídeo, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, que você curta esse vídeo. Se você gostar do vídeo, você vai lá e curta e compartilhe nas redes sociais também, né, o nosso canal, para que assim a gente possa divulgar a mensagem da palavra de Deus. Então, voltando aqui ao nosso tema, né, continuando, melhor dizer, o nosso tema, o Senhor respondeu a Jó, vai tratar exatamente sobre essa questão das ciências, do ensino das ciências. Eu gostaria, a lição pede para a gente ler todo o capítulo 38 de Jó. Eu não vou ler, até porque tornaria o vídeo muito grande, mas eu vou ler só os dois primeiros versículos. Jó 38, versículos 1 e versículo 2. Diz assim: Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Veja só, o Jó 38 começa Deus fazendo essa pergunta para Jó. Você está escurecendo os meus desígnios, você está usando de palavras sem conhecimento. Quem é você para fazer isso? E aí, ao longo de todo o capítulo, você vai ver que Deus começa a se apresentar a Jó como o Criador. Ele vai perguntar, né, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra, no verso 4, né? Dize-me se tem entendimento. Então, Deus vai falar sobre criacionismo. Ele se apresenta como Deus Criador. E muitas pessoas têm ensinado que o universo surgiu por acaso, né? Uma série de eventos ocasionais aconteceram, e aí a complexidade da vida, a complexidade de toda a matéria, de todo o universo, surgiu a partir, né, do acaso. Será que isso é verdade? É isso que ensina a palavra de Deus? Nós vamos ver, estudando a lição, que isso não é verdade. Infelizmente, grande parte da ciência é formada, ou dos cientistas, eles acabam trabalhando com suas ideias preconceituosas, ideias preconcebidas. Uma grande parte do mundo científico, do mundo da ciência, os cientistas, são ateus e eles são materialistas. E eles pegam a sua filosofia e aplicam à ciência. E mesmo quando eles estão diante de coisas tão belas, nós vimos essa semana, coisas tão belas que Deus criou, e de tanta complexidade que nós podemos ver na natureza, mesmo numa pequena célula, ela é extremamente complexa. Mesmo diante disso, eles negam a existência de um Criador. Apesar de todas as evidências apontarem para um arquiteto, para um Criador, eles negam o Criador. Por quê? Por causa de que eles fazem isso? Por causa do seu preconceito. Porque eles chegam à ciência e negam um dos maiores fundamentos da ciência, que é o que? Buscar a verdade. É isso mesmo. A ciência, ela tem como objetivo principal dela buscar a verdade.
mesmo que essa verdade vá contra aquilo que eu acredito ser a verdade. Porém, esses cientistas ateus e materialistas, evolucionistas, eles, mesmo diante de evidências que negam a evolução e que confirmam a criação, eles não dão o braço a torcer. Eles preferem continuar ensinando e acreditando em uma mentira do que reconhecer a existência de Deus. A ciência alega o tempo todo que a vida surgiu por acaso. Infelizmente, essa é uma realidade ensinada dentro das escolas, ensinada nas universidades. Porém, será que realmente é isso que acontece? Eu, certa vez, estava na sala de aula e foi perguntado ao professor sobre a questão da complexidade. A complexidade dos seres vivos. Estava numa aula de biodiversidade e estava falando sobre essa questão da diversidade. E esse professor, ele se declarava agnóstico e ele disse assim, olha, a complexidade existe, palavras de um professor com doutorado na área de biologia. A complexidade existe mesmo na mais simples células. Uma única célula ela é tão complexa, que a gente assim, fica admirado quando a gente olha essa célula. Então, para você ver que a complexidade de uma única célula já indica que ela não poderia ter surgido do acaso. Uma única célula. E olha que, na verdade, se você olhar, por exemplo, para o nosso corpo humano, é formado por trilhões de células. Trilhões e trilhões de células. Então, para você ver, Mas, mesmo diante dessas evidências, volto a afirmar, infelizmente, cientistas ateus evolucionistas ensinam não a ciência de verdade, mas ensinam a sua filosofia, a filosofia naturalista. A ciência, eu vou ler um texto da lição para vocês aqui, diz assim, olha, a ciência conforme hoje constituída defende que a própria ideia de um criador sobrenatural não é científica, uma vez que não pode ser testada cientificamente e, portanto, é uma noção com a qual a ciência não pode lidar. Esse pressuposto não é algo que a própria ciência ensina, mas é, em vez disso, uma posição filosófica imposta à disciplina pelos próprios cientistas. Ou seja, a ciência não ensina isso. Se você não pode provar que existe Deus, automaticamente você não pode negar a existência dele, porque você não tem como empiricamente provar que ele existe. Deus não é provado. Ele nem precisa ser provado pela ciência. Agora, a ciência não pode negar a existência de Deus simplesmente pelo fato dela não poder provar. Que isso vai contra a própria ciência. Então, os cientistas que negam a existência de Deus com base no fato de que não podem provar a existência dele, estão indo contra a própria ciência que eles alegam ensinar. Bem complicado isso, né? Um outro texto da lição, continuando o texto da lição, diz assim, entretanto a verdadeira ciência, isso aqui é forte, gente, preste atenção, a verdadeira ciência parece ensinar o oposto do que os cientistas estão ensinando por aí. Toda a beleza e complexidade do mundo realmente apontam para o Criador. Quando nós olhamos para uma simples rosa, gente, uma simples rosa, uma simples flor, você vai ver tanta beleza e complexidade que você vai ser obrigado a dizer Deus existe. Ele é um Criador. A ideia de um designer inteligente, de um arquiteto por trás da criação, ela não é baseada em história da carochinha. As evidências da ciência apontam para isso. E é claro que esse é um tema complexo, mas é muito interessante de se estudar. Por causa disso, por causa desse grupo de cientistas ateus, evolucionistas, materialistas, que ao invés de ensinar ciência, que ao invés de ensinar ciência de verdade,
ensinam os seus preceitos filosóficos naturalistas. Por causa disso, acaba havendo um confronto entre a ciência evolucionista, não a ciência, presta atenção, um confronto entre os cientistas evolucionistas e os cientistas criacionistas, né? Porque estes entendem que a origem da vida está em Deus. E eu gostaria de encerrar o nosso vídeo, que já estamos aí mais de 10 minutos no vídeo, lendo para você Gênesis capítulo 1, verso 1. Este verso guia minha vida. E é por causa desse verso que toda a palavra de Deus existe. Toda a Bíblia Sagrada tem como base este verso. Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Porque Deus criou os céus e a terra, criou tudo que neles há, é que nós estamos aqui hoje. Negar a existência de Deus é, como disse a lição de ontem, é não ser sábio. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu quero convidar você que tem dúvidas sobre esse assunto a pesquisar mais sobre ele, a buscar mais o conhecimento da própria ciência, porque existe a ciência verdadeira. Existem cientistas que realmente pregam a verdade, que realmente buscam a verdade e ensinam a verdade. Mas, infelizmente, existem aqueles que insistem na ideia de que Deus não existe, simplesmente porque não podem provar que Deus existe. Complicado isso, né? Oremos por eles e oremos para que Deus nos dê sabedoria para compreendermos a verdadeira ciência. Vamos orar? Grandioso Deus, obrigado pelo conhecimento que nos traz sabedoria verdadeira. Obrigado pela verdadeira ciência que existe e que, através de suas evidências, nos mostram que existe um Criador. E esse Criador, nós sabemos que é o Senhor. Continue conosco, nos abençoando. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.